Mais uma mensagem no nosso tema Vida de Cristo. O parágrafo que nós queremos estudar hoje é no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 39 a 52. Nessa porção do Evangelho de Lucas, nós temos um único relato a respeito de acontecimentos num período de 30 anos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O único evento relatado nesses 30 anos, entre os relatos do nascimento miraculoso do nosso Senhor e o início do seu ministério. Esse relato que nós vamos estudar hoje, ele se encontra como que dentro de um parênteses. Tem um versículo no início, um versículo no final e um evento no meio. Nós vamos ler o versículo inicial, que é Lucas capítulo 2, versículo 40, e o versículo final, Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2,40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,52. Crescia Jesus em sabedoria, e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar? Graça nós te damos, Senhor, porque é o nosso privilégio, a nossa honra, separar tempo uma vez mais e assentar-nos aos pés do Senhor, buscar ouvir os seus ensinamentos. Nós pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Nós nos colocamos debaixo do precioso sangue do nosso Senhor Jesus, que nos limpa de todo pecado, que nos purifica de toda injustiça, e colocamos esse tempo na sua mão. Oramos agradecidos desde já no nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira observação que nós queremos fazer é que tem duas vezes nesse trecho que nós estamos estudando a menção da palavra Nazaré. Primeira vez no versículo 39, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Primeira menção. Segunda menção, versículo 51. E desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Nos é dito aqui, então, no Evangelho de Lucas, o único dos evangelhos que menciona esse fato, que a maior parte do tempo, praticamente a totalidade do tempo da vida do nosso Senhor, 30 anos, foram vividos em Nazaré. Como nós temos uma menção de data aqui no versículo 42, fala quando atingiu ele os 12 anos. Temos outra menção de data no capítulo 3, versículo 23 de Lucas. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Nós vemos então que nos é relatado algo que aconteceu entre os 12 anos de idade e os 30 anos de idade do nosso Senhor em Jerusalém. Quais são as lições que nós vamos encontrar aqui nesse relato? A primeira delas é extremamente interessante. Como só tem um evento narrado durante os primeiros 30 anos de vida do nosso Senhor aqui na Terra, esse evento narrado entre os versículos 40 e 52, nós sabemos que a maior parte da vida do nosso Senhor em número de anos não nos é contado absolutamente nada, ou só um único evento. O que significa isso? Nós vamos ver na aula de hoje. Primeiro versículo, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui fala que o nosso Senhor, ao crescer, ele teve um desenvolvimento
normal, como uma criança normal. Por isso não temos muitos maiores detalhes sobre esse período da vida dele. Aqui é importante relatar que nós não encontramos detalhes da vida dele nos evangelhos, mas existem alguns livros chamados Evangelhos Apócrifos, cuja autoria é duvidosa, que não tem o selo de aprovação do Espírito Santo, que jamais foram considerados pela Igreja como livros canônicos ou autênticos. Nesses livros há relatos miraculosos na infância e adolescência do Nosso Senhor. Mas nesse livro, que é a Bíblia, do Evangelho de Lucas, não tem nada de sobrenatural. Significa, ele cresceu em simplicidade, como qualquer um jovem hebreu, e por que não dizer como eu e como você? Nada a relatar nesse período. E isso diferencia um pouco o Nosso Senhor de muitos de nós. Porque o Nosso Senhor, ele é Deus. E é claro que ele poderia fazer um espetáculo. Mas sendo Deus, ele se revestiu de humildade. Se esvaziou de tudo que o pudesse revelar como algo espetacular, como um show. A grandeza do Nosso Senhor residia na sua simplicidade. Nós gostamos de show. Nós que somos humanos, nós gostamos de coisas sobrenaturais, de luzes, efeitos mágicos, de coisas que nos empolgam. O Senhor, que poderia ter tudo isso, poderia ter luz, poderia ter coisas extraordinárias, coisas que empolgam, adotou a simplicidade. Isso é uma grande diferença do Nosso Senhor. A simplicidade de morar em Nazaré, uma cidade pequenininha, obscura, cidade quase que do campo, lá na nação de Israel. E quando fala do crescimento dele, vai falar dessas três coisas. Se fortalecia, que é uma referência ao seu crescimento no corpo físico, enchendo-se de sabedoria, que é uma referência à sua vida de alma, e a graça de Deus estava sobre ele, que é uma referência à sua vida espiritual. Então, quando o Nosso Senhor veio ao mundo, tabernacular entre nós, ele, a palavra eterna, se fez carne, ele se tornou um homem, 100% homem, espírito, alma e corpo. E por qual razão ele se torna 100% homem? Nada de extraordinário, por causa da obra que ele veio realizar aqui. Abre comigo no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 5. Hebreus 2:5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno conhecimento, dizendo: o que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, vemos, todavia, aquele que, por um pouco de tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu.
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de sangue e carne, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse o poder daquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas, está vendo essa expressão aí? Espírito, alma e corpo, se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O que significa isso? Qual a implicância disso na nossa vida hoje? É que, sendo o Senhor constituído como nós, espírito, alma e corpo, ele poderia sim simpatizar com as nossas fraquezas, entender os momentos difíceis que nós passamos aqui nessa terra, compreender as limitações humanas, não porque alguém lhe tenha contado ou porque tenha lido algum relato, mas ele compreende porque ele viveu dentro da limitação humana, como qualquer um de nós. Por isso, aqui fala que ele pôde se tornar um sumo sacerdote, acima de tudo, misericordioso. Ele é 100% Deus e é 100% homem. Não existe nenhum aspecto da vida humana que o nosso Senhor desconheça. Outra passagem, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Crescia ele fisicamente, se fortalecia, crescia ele na sua alma, em sabedoria, crescia ele espiritualmente, em graça diante de Deus. Qual a consequência de nós sabermos que o nosso Deus se fez carne, o nosso Deus se fez homem, que nós podemos achegar-nos a Ele confiadamente. Onde? Junto ao trono da graça, a fim de podermos receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Misericórdia por causa dos nossos pecados, graça por causa das nossas fraquezas. O Senhor sabe o que é ser homem. O Senhor sabe o que é ser humano. Mais uma passagem, capítulo 5 de Hebreus, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna
para todos os que o obedecem. Aqui vem algo muito interessante. Nós sabemos que Jesus Cristo é e era o Filho de Deus perfeito, que não tinha nada a aprender mas na completitude da sua humilhação, ele se esvazia até mesmo do que sabia e vai passar pelo mesmo processo que qualquer um de nós, seres humanos, passa. O nosso Senhor Jesus aprendeu. E aqui nos diz que esse aprendizado significa também o aprendizado de obediência. Claro que como Deus, junto ao Pai eterno, ele sempre foi obediente ao Pai e nunca houve desarmonia entre o nosso Senhor e Deus. Jamais houve uma discordância entre eles. Mas agora, quando o nosso Senhor Jesus se reveste de humanidade, ele teve que, como homem, aprender a obediência. E ele aprende como? Por meio do sofrimento. É o que diz a nossa Bíblia. E, como nós vamos ver hoje, um pouquinho mais adiante, dentro desse mesmo estudo, nós não estamos aqui falando somente do sofrimento da cruz. Nós estamos falando do sofrimento de Jesus como homem ter de submeter-se a outro homem, que era o seu pai, do ponto de vista legal, aqui na terra. Ele sendo Deus, sendo o Senhor de tudo, Criador dos céus e da terra, é óbvio que ele não precisaria obedecer o seu pai segundo o ponto de vista legal. Mas o Senhor se submeteu. E o Senhor obedeceu. Ainda sendo Senhor. E por isso ele é Senhor de céus e terra. Mas aí diz uma coisa, quando ele aprendeu essa obediência, você vai ver que agora nós temos o Senhor Jesus, Deus, 100%, homem, 100%, vivendo como homem uma vida humana de obediência perfeita. Está percebendo o milagre que tem aqui? Que milagre é esse? Pela primeira vez em toda a história da existência humana, algo que não ocorreu nem antes e nem depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela primeira vez, um homem viveu de maneira completamente submissa e obediente à vontade do Pai. E nós temos então aqui uma vida humana perfeita. Diferente de todas as outras vidas humanas que descenderam do Adão, essa vida humana em Cristo Jesus era uma vida perfeita. E é por isso que posteriormente, por causa da obra realizada na cruz do Calvário, ele pôde sim se tornar o autor da salvação. Porque quem colocasse a fé nessa obra que o Senhor realizou na cruz, receberia essa vida do nosso Senhor, que foi e é uma vida perfeita. Graças a Deus por isso. É por essa razão que ele se tornou o autor da nossa salvação. Agora, a segunda menção, como nós vimos anteriormente, é no versículo 52. Aparentemente, versículo 40 e 52 é uma expressão que se repete. De qual capítulo? Do capítulo 2 de Lucas. Nós voltamos para Lucas 2, 42 e Lucas 2, 40 e Lucas 2, 52. Aparentemente essas expressões se repetem, mas se nós pudéssemos ler a língua original em que essas palavras foram escritas, a língua grega, nós constataríamos que esse crescimento mencionado no versículo 40 é o crescimento involuntário, normal, inconsciente de toda criança. Ok? Lucas 2, 40.
E aí menciona no versículo 42 o Senhor atingindo a idade de 12 anos. Quando um jovem hebreu do sexo masculino atingia 12 anos de idade, ele tinha o direito de se tornar um filho da lei, filho do Torá. Ele era considerado responsável perante a lei. E é isso que nós vemos, então, mencionado no versículo 42, e fala no 43, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. Essa palavra menino do versículo 43 e menino do versículo 40 são diferentes. Nós poderíamos traduzir da seguinte maneira, no versículo 40, crescia a criança e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 40. Versículo 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino. Evidentemente, então, fala de um estágio diferente da vida do nosso Senhor. Versículo 43 fala que agora ele, sendo filho da lei, considerado responsável, exatamente, um jovem responsável. Quando na nossa sociedade, às vezes, alguém com 25 anos de idade ainda não é considerado responsável, lá na sociedade dos hebreus, aos 12 anos, ele já era considerado responsável e podia, portanto, entrar no templo. E pôde, como nós vemos no relato que se segue, ter aquela interação com os doutores da lei lá no templo. Então esse é o ponto central dessa passagem aqui, e nós vamos ler. Terminados, a partir do versículo 43, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Aqui nós vemos de novo nada de mágico, nada de excepcional, de extraordinário. Nós gostamos tanto do excepcional, do extraordinário, nós queremos ver, nós gostamos de mágica, de espetáculo. Mas o nosso Senhor, ao contrário, não teve nada de extraordinário para demonstrar aqui, a não ser a sua inteligência dentro da normalidade, sua curiosidade dentro da normalidade, suas perguntas e as suas respostas àquilo que lhe era inquirido. E logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhes disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E a resposta do nosso Senhor foi o seguinte: Ele lhes respondeu, versículo 49, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? É como se a mãe dele tivesse dito assim, teu pai, e ele tivesse dito assim, meu pai. Ela se referiu a teu pai, a José, e ele se referiu a meu pai, ao Deus que estava no céu. De alguma forma, você pode imaginar aquele jovem menino tomando consciência da sua missão única e tomando consciência da sua relação única com Deus, o Pai, como nenhum outro ser humano pôde ter. Somente o Senhor Jesus pôde ter essa relação de pai para filho que ele tinha, porque ele efetivamente não era somente ser humano, ele não era somente o filho do homem, mas ele é também o filho de Deus. Agora você imagina o Senhor subindo a Jerusalém, vindo lá do norte da Galileia. Provavelmente, por causa da época do ano, ele estaria vindo
pelo vale do rio Jordão, descendo desde lá do mar da Galileia, pelo vale do rio Jordão, até chegar à altura de Jericó. E quando chega na altura de Jericó, ele tem que subir da direção leste para o oeste para chegar na parte mais alta de Jerusalém. E em chegando a Jerusalém, ele encontraria várias colinas, vários montes, subiria por Betânia, desceria provavelmente a encosta do Monte das Oliveiras, e de lá, como hoje ainda é possível se ver, ele veria o alto da cidade de Jerusalém. E lá no alto ele veria aquela área do templo, e de baixo ele contemplaria aquele grande templo dos hebreus. E nessa época, né, ele cruzando do Monte das Oliveiras para o monte do templo, ele passaria pelo Vale do Rinom. Então você imagina aquele jovem hebreu vendo toda aquela movimentação em relação à casa de Deus, pessoas levando seus sacrifícios, sacerdotes efetuando os sacrifícios, todas aquelas multidões e aqueles movimentos em relação à celebração da Páscoa, ele tendo a percepção, o entendimento de que todas aquelas coisas ali realizadas prefiguravam a obra que um dia ele iria realizar na cruz do Calvário. E quem sabe, por primeira vez, tendo essa consciência de que a vida dele tinha como propósito único e exclusivo obedecer ao Deus Pai. A resposta que ele deu para os seus pais quando o encontraram, ele disse: não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Ou como diz em outra versão, não sabias que me cumpre cuidar dos negócios do meu pai? Abre comigo no livro de Hebreus, novamente, no capítulo 10, por gentileza. Versículo 1. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem, doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.
Disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre sua mente as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Está vendo que passagem maravilhosa é essa aqui? O Senhor tendo consciência de que Ele entrou no mundo para obedecer o Pai. E quando Ele entra em Jerusalém nessa ocasião de festa, e quando Ele lá permanece e revela o testemunho público de que Ele tem uma missão, de que Ele tem um propósito, e a sua missão está relacionada com os negócios, com os interesses do Pai, com a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que Ele se entregasse e oferecesse a sua vida como um sacrifício para o resgate de muitos. Essa vida perfeita do nosso Senhor, que foi oferecida na cruz do Calvário, passou pela morte, não pôde ficar retida pela morte, porque nele não havia pecado. Foi levantado de entre os mortos, ressuscitando, depois ascendeu aos céus, e lá do céu ela nos é enviada agora como a vida de Cristo, que é o direito e o privilégio de todo aquele que crê na pessoa e na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. E tendo sido este o único evento em 30 anos de passagem do Senhor aqui por essa terra, quer nos dizer que o ponto mais importante desses 30 anos é que um dia o Senhor Jesus, tendo consciência da sua missão e relação com o Pai, consagra a sua vida ao serviço de Deus. Espírito, alma e corpo, dedicados ao serviço do Pai. Dedicados a essa vontade do Pai, que era que o seu próprio Filho, tendo sido aperfeiçoado, oferecesse sim na cruz do Calvário essa vida perfeita, como propiciação pelos nossos pecados. E tendo-a retomado, agora pode oferecer essa vida perfeita como fonte de vida para todo aquele que crê em Jesus. Nós damos graças a Deus por isso. O ponto central dos primeiros 30 anos da vida do nosso Senhor é que Ele viveu 30 anos de perfeita obediência e submissão ao Pai Celestial. E, logo a seguir, vamos voltar de novo para Lucas capítulo 2. Agora sim, versículo 49. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis, não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera? E desceu com eles para Nazaré. E lhes era submisso. Ele, sendo o Senhor, se submeteu aos seus pais. Nós vivemos em dias em que todas as coisas são relativizadas. A submissão devida entre Deus e homens tem sido relativizada pelos incrédulos e por muitos crentes. A submissão devida entre marido e mulher tem sido relativizada por muitos incrédulos. A submissão devida entre pais e filhos tem sido relativizada por muitos incrédulos e por muitos crentes. Ainda é válido aquela palavra que nosso Senhor disse: honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas longa vida sobre a terra. Um filho ou uma filha
é sempre filho. Esse mandamento nunca foi invalidado. Nós o relativizamos. Mas o nosso Senhor não foi assim. Ele era submisso ao Pai do céu. E a prova de que ele era submisso ao Pai do céu é que ele se manteve submisso a seu Pai aqui na terra também. E ele foi para Nazaré. Que tipo de vida ele vivia em Nazaré? Nazaré era uma cidade simples, quase que uma cidade do campo, longe dos grandes centros. Ele vivia uma vida caseira. Se o Senhor tivesse nascido nos dias de hoje, ele teria na sua casa talvez ar-condicionado, refrigerador, telefone celular, Netflix. Se eu tivesse sido o Senhor, eu teria preferido nascer em 2018. Tinha meios de transporte, tem meio de transportes, mas o nosso Senhor nasceu numa época em que não tinha nada dessas coisas. Mas ele tinha o essencial. A sua comida era simples. Seu quarto, sua casa eram simples. Os meios de transportes e comunicações, tudo simples, sendo ele o Filho de Deus. Quando nós pensamos no tipo de vida que nós temos e também às vezes no tipo de vida que nós pensamos que devemos dar aos nossos filhos, muitas vezes nós vamos concluir que eles têm demais, nós temos demais. Quando nós pensamos na simplicidade que o nosso Senhor viveu quando esteve aqui nesse mundo, nós temos ou somos forçados a considerar: será que nós não perdemos algo da simplicidade da vida? Nós queremos ter tantas coisas e seguimos insatisfeitos. Ele desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Às vezes eu fico me perguntando se nós já não perdemos essa capacidade de contentar-nos com as coisas simples da vida. Nós queremos tantas coisas, mas tão pouco é necessário se nós estamos submissos ao Pai do céu. Qual era o tipo de ambiente que o nosso Senhor estava cercado? Quando nós analisamos o conteúdo do ensinamento do nosso Senhor, nós vamos ver que ele aprendeu muito observando a natureza. Pode ver que no ensino do nosso Senhor ele fala dos lírios dos campos, ele fala dos pássaros, ele fala do trigo, do joio, do semeador, do pastor, do bom pastor cujas ovelhas conhecem a sua voz, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Nada disso era um conhecimento retirado da página de um livro. O nosso Senhor observava aquele ambiente no qual ele vivia. Ele fala dos céus, fala da terra, fala do agricultor, fala também dos peixes. O nosso Senhor também fala da vida comum da multidão, ele fala da ansiedade das multidões, da intranquilidade das multidões como uma ovelha que não tem pastor. Ele fala também do mercado, ele fala de investimento. Ou seja, o nosso Senhor tinha na sua cidade, além da simplicidade, uma convivência harmônica com todos os eventos ocorrendo à sua volta. Ou seja, a vida dele era tudo menos uma vida de ascetismo isolado num convento ou num lugar separado
da convivência com os demais seres humanos. Mas em meio a tudo isso, a chave da vida do nosso Senhor ainda era uma relação de perfeita submissão à vontade do seu Pai. No meio da natureza ou no meio do burburinho, em simplicidade, o Senhor sempre manteve, de modo ininterrupto, aquela comunhão com o seu Pai que está no céu. E isso, é claro, se constitui numa diferença entre o nosso Senhor e nós. É nessa comunhão que reside o principal segredo daqueles 30 anos em que pouco é mencionado da vida do nosso Senhor. Foi naqueles 30 anos em que nosso Senhor, em secreto, desenvolveu a base e uma relação de tudo aquilo que ele faria publicamente nos 3 anos de ministério aberto ao público que ele teve. Aí você olha a proporção. Para cada 1 ano de ministério público, correspondeu 10 anos de vida em secreto com o Pai. E isso fala muito também para nós, porque nós somos o oposto. Nós temos 10 ou 15 minutos em secreto e um dia inteiro de vida pública. Nosso Senhor foi ao contrário. Ele teve 30 anos em secreto, recebendo do Pai, amando o Pai, conhecendo o Pai, e 3 anos de vida pública. O resultado da sua vida pública é simplesmente consequência da sua vida em secreto com o Pai. Que grande segredo é esse? É nisso que reside a sua força, é nisso que reside a sua grandeza como Deus e como Senhor. É ali que residia a capacidade do nosso Senhor enfrentar todas as coisas que ele enfrentou, na comunhão com o Pai, que ele sempre manteve em secreto. E nós damos graças a Deus por isso. Agora nós chegamos então ao versículo 52, onde aparece outra vez esse fato dizendo que o Senhor crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você vê de novo que tem 3 elementos aqui. Sabedoria, se referindo ao crescimento da alma. Estatura, crescimento físico e graça. Aqui é importante mencionar que o crescimento da alma, traduzido por sabedoria, implica que o Senhor cresceu também emocionalmente. Alguns de nós somos adultos fisicamente, somos adultos intelectualmente e somos crianças emocionalmente. Não sabemos expressar as nossas emoções. Não sabemos controlar as nossas emoções. Somos estupim curto, né? Se não for jogar o jogo de acordo com a minha regra, eu pego a bola e saio do campo, né? Estou fora. A emoção não está debaixo do controle do Espírito Santo. Não é uma emoção que se expressa em sabedoria. Mas, enfim, nessa expressão aqui nós temos a segunda menção do crescimento do nosso Senhor, e eu queria chamar a atenção para que esse crescimento a partir dos 12 anos de idade foi diferente daquele crescimento até os 12 anos. Nós havíamos mencionado que até os 12 anos ele cresceu como uma criança, quase que como inconscientemente, quase que involuntariamente. Toda criança é só comer, dormir, exercitar, ela cresce. Mas a partir desses 12 anos, está nos falando de um crescimento que, se nós pudéssemos estudar a palavra grega aqui, nos diria que é um crescimento de alguém que abre uma trilha na mata com uma machada. É um crescimento que envolve esforço. É um crescimento que envolve disciplina. E esse crescimento é um crescimento que é o crescimento necessário quando a gente está na escola. Na escola de Cristo. É o crescimento necessário quando a gente está em discipulado.
Tem um período na nossa vida como cristãos que nós somos considerados bebês em Cristo. Nós não somos praticamente responsáveis. Nós não somos ainda filhos da lei, nós somos como que tutelados por alguém maior que nos ajuda. Mas tem que chegar um dia, um período na nossa vida que nós nos tornamos filhos da lei. Que nós nos tornamos responsáveis, que nós queremos ter uma responsabilidade nos negócios de meu Pai. Que nós não mais queremos viver para nós mesmos, mas queremos viver para aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por amor de nós. Nós queremos entrar na escola de Cristo. E nós queremos aprender de Cristo. Mas como que nós vamos aprender se nós não nos assentarmos no banco da escola? Você está percebendo? Sabe qual que era a característica da igreja em Laodiceia? Vamos ver em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Essa é a descrição da igreja em Laodiceia, da igreja dos últimos dias. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Não é essa característica nossa, de acordo com o homem natural? E se nós descuidarmos, mesmo depois de termos convertido, o que significa esse estou rico e abastado? Que nós já sabemos. Nós não precisamos aprender. Agora nós podemos dar. Esse é o raciocínio errado que é entretenido nos nossos dias. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Talvez o pior tipo de infeliz é aquele infeliz que, além de infeliz, é ignorante. Ele não sabe quão infeliz ele é. E aqui diz miserável, pobre, cego e nu. E o Senhor vai dar um conselho aqui. Aconselho-te, versículo 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Você prestou atenção nessa expressão comprar? Comprar envolve num esforço para adquirir os meios de poder pagar aquilo que se quer comprar. Não é simplesmente apropriar-se de algo pela fé e pela graça. Não se trata disso aqui. Ouro, que significa a vida de Deus, nós recebemos pela fé e pela graça. Mas ouro refinado, passado pelo fogo, requer sacrifício. A vida de Deus em nós é grátis, mas a vida de Deus amadurecida em nós, a vida de Deus trabalhada em nós, a vida de Deus refletindo não somente a natureza de Deus, mas também o caráter de Deus, requer sim esforço, sacrifício, trabalho, custo, dinheiro e sentarmos no banco da escola de Cristo. Vestiduras para cobrir a nudez é grátis, pela fé. Nós somos justificados pela fé. Somos declarados justos por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A justiça que era de Cristo agora está sobre nós. Mas vestiduras brancas requer esforço, requer
trabalho, requer obras práticas de justiça, requer lágrimas. E colírio. O Senhor pode abrir os nossos olhos, e graças a Deus Ele abre os nossos olhos para nós enxergarmos a maravilha da salvação em Cristo Jesus, mas Ele não dá colírio. Ele dá visão, mas não dá colírio. Colírio tem que comprar. Às vezes nós ficamos nos perguntando por que é que determinados irmãos têm uma visão tão clara de Cristo. E a resposta é simples: eles compraram colírio. Eles separaram a vida deles para estudar a palavra de Deus. Eles tomam tempo para ocupar-se das coisas eternas. Eles têm essa noção da importância e necessidade de aprender. Esse é o colírio. E aí nós chegamos naquela palavra do nosso Senhor, que nós já mencionamos, que fala que Ele aprendeu a obediência. Agora abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Sou manso. Ninguém que não é manso consegue aprender. E humilde. Quem não é humilde de coração também não consegue aprender. E achareis descanso para a vossa alma. Sabe que tem um versículo em Mateus no capítulo 28, foi um irmão que nos lembrou disso. É o último capítulo do Evangelho de Mateus. E os últimos 3 versículos, Mateus 28, capítulo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tem muitos que ouviram esse ide. E não está errado. O Senhor mandou ir por toda a terra. Mas fazer o quê? Discípulos. E fazer o que mais? Ensinando. Você não pode fazer discípulo se não for discípulo. E você não pode ensinar, obviamente, se primeiro não tiver aprendido. Está percebendo? Eles leram o ide, mas eles nunca leram o vinde. É por isso que há diversas congregações caracterizadas por uma incapacidade de aprender. Não tem paciência, uma mensagem de 15 minutos já é cansativa demais. Que dirá de 45 ou 1 hora. Eles vão, mas quando eles vão, eles não têm uma mensagem. A palavra de Deus fala que o evangelho que deveria ser pregado sobre toda a terra é um evangelho de graça, sem dúvida nenhuma. Mas o nome desse evangelho, que é cheio de graça, se chama Evangelho do Reino. Se nós nunca formos a Cristo aprender, nós não teremos nada para ensinar. Se nós nunca formos a Cristo para aprender a ser manso e humilde de coração, nós não teremos um evangelho do reino para pregar. Nós vamos pregar graça, é verdade, mas uma graça barata. Uma graça que não custa nada, uma graça que só eu receber e não tenho nada a dar. Mas quando nós seguimos maravilhoso exemplo do nosso Senhor, que sendo filho de Deus, aprendeu
por causa das coisas que sofreu, aprendeu. Se nós seguirmos o exemplo do nosso Senhor, nós teremos uma nova apreciação pela importância e pela necessidade do aprendizado. Aprender a ser manso, aprender a ser humilde, aprender a dizer: não sabias que me compete estar na casa do meu Pai, cuidando dos seus negócios. E é dessa forma que o Senhor Jesus Cristo separou a sua vida, desde tenra idade, para amar, para servir e para obedecer o Pai. E ao longo dessa nossa série de estudos nós veremos como que de maneira perfeita o Senhor obedeceu de forma completa, até o último dia da sua vida aqui na Terra. Ele viveu de acordo com esse exemplo, pelo fato de ele amar o Pai, separar-se para o Pai e viver uma vida de obediência, entregar essa vida de obediência na cruz do Calvário, por amor a você e a mim, e um dia conquistar para nós, na cruz, uma salvação que é eterna. Nós somos gratos ao Senhor pela sua obediência. E nós queremos aprender a deixar esta vida obediente que agora mora dentro do nosso coração por meio do Espírito Santo. Deixar que essa vida obediente vença a nossa vida de desobediência. Que a vida de Cristo em nós vença a nossa vida natural. E que hoje, quem sabe, seja a noite que nós vamos dizer: Senhor, seja feito na minha vida, a partir de agora, para sempre, a sua e somente a sua vontade. Amém. Passará o céu, passará a terra, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E não importa quão duro pareça, quão contrário ao seu sentimento seja, quão diferente da sua imaginação possa parecer, a Bíblia diz: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Possa o Senhor marcar essas verdades no nosso coração. É assim que nós queremos encerrar esse nosso tempo de compartilhar hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós olhamos ao Senhor nessa hora e queremos te dizer que nós somos gratos, muito gratos ao Senhor, porque temos reconhecido teu cajado nos conduzindo, Senhor. Amém. Nós desejamos mesmo, Senhor, continuar sendo ouvidos do teu pastoreio. Amém. Obrigado, Senhor, que não tem nos mantido nos teus apriscos. Amém. Obrigado, Senhor, que é o Senhor mesmo que tem nos atraído ao Senhor. Nós temos ouvido a tua voz, Senhor. Temos reconhecido a tua voz. Amém. Temos desejado andar após o Senhor. Amém. Sabemos que isso vem de ti mesmo, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Mas é a tua obra nas nossas vidas.
Nosso pedido é que o Senhor complete a tua obra nas nossas vidas. Amém. Cumpra-se na nossa vida a tua vontade. Amém. Amém. Nós conhecemos mesmo que a tua palavra é a verdade. E ela que diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse o irmão, seja feita a sua vontade em nossas vidas, Senhor. Amém. Conhece a nossa natureza, Senhor conhece a nossa dificuldade, Senhor. Jeremias 31, o Senhor disse que faria morada em nós, mudaria nossa mente e nosso coração. Amém. Nosso Deus, obrigado por isso, Senhor. Jamais me lembrarei das suas iniquidades. Oh Deus, obrigado. Amém. Nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos que o Senhor toma conta das nossas vidas. Amém. Os filhos aqui dessa terra, eles aqui estamos trabalhando, vivendo, Senhor, mas nos tira daqui, Senhor. Espiritualmente nos tira daqui. Amém. Nos leva para o seu reino, Senhor. Onde há luz, onde há amor, Amém. onde prevalece a bondade, a compreensão e a misericórdia, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pela misericórdia. Obrigado por Cristo que morreu por nós naquela cruz. É perfeito. Pessoas como nós, com defeitos, que precisamos ser mudados, Senhor. Amém. Precisamos ter sabedoria que vem do alto, não nossa, Senhor. Por isso, Deus, eu te agradeço. Porque o Senhor é aquele que trabalha dia e noite. Amém. Para que possamos um dia, podemos encontrar com seu Filho, Jesus Cristo. Podemos falar com Ele, olhar para Ele. Obrigado, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor vai fazer a sua obra. Amém. A promessa do Senhor edificaria a sua igreja. Obrigado por fazermos parte, Senhor, da sua igreja, da sua Amém. congregação. E que a paz de Cristo esteja com todos nós, Senhor. Amém. Amém. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Amém. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.